E assim, a gente sempre começa do começo, né? Contar como é que foi a infância, fazer um resumo de como foi a vida de vocês, até mais ou menos agora, né? Assim, só pra... Tá, perfeito. Então, eu vim de uma família espírita, né? Minha família sempre foi uma família da roça, desse povo pessoal de roça, afastado da cidade. Então, a minha infância como que começou? Vou começar pela minha bisavó, né? Foi a fundadora da magia dentro da minha família, minha bisavó. A magia, antigamente, vinha como? Aí era o Google ensinando, o YouTube ensinando, o livro ensinando, nem livro tinha. Né? A manifestação ocorria dentro de casa ou no quintal. E ali começava, né? E a própria espiritualidade vinha ensinando o que se tinha que fazer, o que não era para fazer. Pela minha bisavó, ela já começou a ver o que dava certo, o que não dava. Né? Antigamente também não tinha esse negócio, vou arrumar um alguidar. Não. Vou arrumar tal coisa. Não, uma vela às vezes era difícil. Uma vela era difícil. Então começou muito na reza, na praga, no benzimento, no quebranto. A quimbanda na minha família começou dessa forma, né? Não tem como ser uma casa de artigos religiosos naquela época, né? São 200 e poucos anos a quimbanda na minha família, quase 300 anos. Então é muita geração. Pegou da minha bisavó, que passou pro filho dela, que foi meu avô, que é o Firmiano. O nome dele de santo era Piquitito. Aí ele foi bruxo durante muito tempo também na roça e passou para herança para minha mãe. Aí minha mãe já conseguiu vir para a cidade, nessa época ela começou a aprender um pouquinho livro. Sim. Não tinha internet também, era só livro. E quem tinha livro também era um beneficiado, né? Naquela época. Na época. Então, passou para minha mãe, a quimbanda, e passou para mim, agora eu tô passando pro meu filho. Essa é a minha ancestralidade magística, né? De feitiçaria, da parte da família da minha mãe. E já a parte da família do meu pai, eu aprendi a Umbanda um pouco depois, porque meu pai é aquele famoso homem que saiu de casa, fugiu para não dar pensão. Então, quando eu conheci ele, já era cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E ele era um bandista, olha que ironia, né? Aí quando eu já era mais jovem, já eu conheci ele e pude aprender a Umbanda dele, porque ele era pai de santo de Umbanda e o pai dele era pai de santo também. Então minha ancestralidade é assim, né? Minha raiz de Umbanda é da família do meu pai e minha ancestralidade de Quimbanda é a família da minha mãe. Então a minha geração, eu nasci num quintal onde era o quê? Macumbeiros. Era minha casa assim no meio, da minha avó o quartinho dela de reza, benzimento, remédios, num lado, minha mãe com o jogo de carta, com o terreiro dela de feitiçaria do outro, e quando eu era menorzinha, ainda que meu pai namorava com a gente, terreiro dele de Umbanda no outro. Então eu era cercado de 3 terreiros. 3 terreiros. Então, quando você nasce numa família espírita, você não adianta, você pega a referência daquilo ali. Minha mãe sempre me obrigou a ir na igreja católica. Tive que fazer primeira comunhão. Você também? Sim. Catecismo. Minha mãe me obrpriegava. Minha mãe falava, você tem que aprender. Quase todo mundo, né? Todo mundo, né? Tem que aprender. Você tem que aprender. Você não sabe se é o espiritismo vai querer. Você tem que aprender outras religiões que a mãe também vai te ajudar. Então, fiz primeira comunhão. Catequese. Aquele negócio tudo, né? E minha mãe era uma mãe chata, tá? Geralmente é 3 anos pra fazer primeira comunhão. Eu fiz 3 anos primeiro. Minha mãe falou, fala os 10 mandamentos. O significado dele. Não, você não vai fazer agora. Mandou eu pra outra igreja. Essa igreja não ensinou direito, não. É eu que não prestar atenção. Aí mandou pra outra igreja. Mesma coisa, demorou. Passei por 3 igrejas pra mim fazer primeira comunhão. Então acabou que também eu estudei bastante catolicismo. Sem querer, fiquei 9 anos. Sim. Né, estudando, mas dentro da macumba também. Porque antigamente os macumbeiros tinha preconceito com a igreja católica, não. Muito pelo contrário. Algum ente querido na família morria, ia na missa 7 dias, né? Ou se precisasse também fazer um trabalho de defuntaria, deixa eu ver se eu posso falar isso. Nós ia na igreja católica fazer trabalho de defuntaria, trabalho pesado para destruir os outros. Você tem imaginação como que funciona o trabalho dentro da igreja? Você imagina? Pesado. Não? Então, toda defuntaria, todo trabalho de destruição é somente na linha da justiça. Porque a gente serve uma lei de quem deve paga, quem merece recebe. E a lei do retorno, ela existe. Então, se a gente fazer o mal, com o ferro que nós fere, o ferro será ferido a gente. Então a gente só pode fazer feitiçaria na linha da justiça. Por exemplo, se ele te atacou de alguma forma, causou um mal, você vai avaliar também, porque às vezes ele tá falando que você fez mal pra ele, mas tá na cabeça dele isso. Exato. Então tudo é passado pela espiritualidade, mas foi autorizado, tá na lei da justiça. Quero fazer uma feitiçaria na igreja católica. Antigamente se fazia muita. Você vai lá na missa de 7º dia, que tem um dia que faz a missa de dia de morte da pessoa, você vai lá dar o nome da pessoa viva. Pessoa viva que está dentro de casa, que te causou mal, você fica lá rezando, pro morto, falecido. E bota a igreja toda para rezar. Imagina o que acontece. Pela pessoa viva. Pra pessoa viva. Imagina o que acontece com a pessoa, entendeu? Você tá rezando pela pessoa como ela fosse um defunto, né? Então a defuntaria na minha família, ela começou dentro da minha família dessa forma, entendeu?
Antigamente existia muito essa mesclagem de religiões. Existia muito. Mesmo porque se você assumisse que você era um bruxo feiticeiro, Nossa, eles era condenadíssimo. tacava fogo, né, Agatha? Os filhos não poderiam brincar. Você não pode comer na casa daquela pessoa, porque aquela pessoa Até é macumbeira. hoje é um pouco ainda Sim. assim. Não, Um pouco hoje até existe ainda, né? Com certeza, existe. Muito, não é um pouco, é bastante ainda, né? É um pouco Tá, mais mas- aceito, vai. É um pouco mais aceito, mas ainda existe sim, o preconceito sim. Muito. Mas desde criança você sempre quis ser quimbandeiro? É porque, tipo assim, a igreja não era pra mim, sabe? Eu ia pra igreja pra ficar... Não dava pra mim participar da missa, sabe? Não era eu. Apesar que eu tenho um respeito muito grande pela igreja católica. Não tem como você... Eu falo, a gente tem respeito por aquilo que a gente já viveu. Sim. Não tem como eu desrespeitar a igreja católica, sendo que eu vi que o trabalho deles é um trabalho bom. E realmente a espiritualidade que age ali é uma espiritualidade boa. Então eu tenho o maior respeito para a igreja católica. Não tem como eu ter esse preconceito. Porque quem é da família de antigos de macumbeiro sabe o que eu tô falando. Daquela família ser da roça, ter que ir na capela, mas tem a casinha com Nossa Senhora dentro de casa, mas tem uma casinha do capeta lá fora. Tinha uma casinha de fazer feitiço lá fora. Então minha família sempre foi assim. Eu cresci no meio que eu acordava, minha mãe estava atendendo o centro dela, minha avó estava fazendo os benzimentos dela, né? Porque antes disso, vamos supor, minha avó morreu bem velha, 90 e poucos anos. Meu avô mais velho ainda. Então nessa época também não existia médico, né? Não existia doutor. Então quando alguma pessoa está passando mal de barriga, cólica, ou dor de cabeça, criança com enfermidades, ia nessas pessoas para ele passar os remédios, planta. Então tô aqui em banda de roça. Eu falo que aqui em banda de roça, de pessoal mais afastado de modernidade, era assim. Era a espiritualidade vindo ensinando os remédios, era os próprios Exu vindo ensinando, falar as palavras corretas, gritar em cima da forma correta para você ter o resultado das magias. Então, pequenininho você já começa. Eu sei que lá em casa lá tinha um galinheiro de galinha, nós sempre criamos bicho, né? Macumbeiro tem que criar uns bichos. E dava dia de sexta-feira, assim, meu pai, eu era bem novinho, meu pai saiu de casa novo, eu era novo. Toda sexta-feira meu pai ia pro cemitério, fazer as macumbas dele. Só que toda semana ele pegava o saco branco dele, enchia com as galinhas e levava tudo pra fazer corte. Nossa, como que aquilo ele me matava. Porque eu passava fazendo amizade com ela de segunda a sexta. Maria, Mateus. E meu pai era bem rigoroso, bem bravo. Uma vez eu peguei uma galinha e escondi dele. Nossa, pra quê? Olha aí, toma ali pau. Então você já vê... Mas você ia fazer o que com a galinha? Eu ia guardar, era minha galinha. Era meu pet do macumbeiro. É o pet do macumbeiro, verdade. É o pet do macumbeiro. Ué. Até hoje gente. Então, até hoje eu também passo por isso. Por exemplo, eu faço criação de bode e galinha. Mas tem uns bichos lá que eu não consigo cortar. Não consigo Jonan, ele compra outros. Outros. Mas ele não faz. Porque tem certos alguns que virou da família, né? Virou da família. Então, minha família sempre foi da bruxaria. Desde a época da minha avó. Então, tudo que eu aprendi foi voltado à minha família. Os espíritos vindo na minha família e me ensinando isso tudo. Eu tenho tudo relatado lá no Instagram, foto da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, da minha bisavó, tem tudinho lá. Então a quimbanda começou dessa forma comigo. Hoje em dia eu vejo quimbanda começando de várias formas, de vários jeitos com várias pessoas. Por exemplo, se você vê, tem a quimbanda Xambá, quimbanda Malê, quimbanda Mussurumim, quimbanda Caboclo Quimbandeiro, várias quimbandas, né? E eu sou da quimbanda do Cantagalo. Como que foi fundada a quimbanda Malê, Xambá e tudo? Foi uma família, uma pessoa que passou a mesma coisa pela minha bisavó. Ela começou manifestação dentro de casa. Sim. Os espíritos, começou né? a ensinar e ela foi passando pra frente gerações e gerações. A espiritualidade vinha ensinando. Aí é onde que as pessoas também passaram pela mesma coisa. Foi da Quimbanda chamada Malê, o médium principal que fundou a Quimbanda Malê, foi lá e começou a passar o nome. Começou a história, né? E se colocou a nomenclatura para a religião dele. Então, mas todo mundo começou dessa forma. Sim. A grande verdade é que todo mundo começou dessa forma. Principalmente no Brasil, né? Tem, lógico, tem pessoas que são ancestralidade aí do povos bantos, né? Só que hoje em dia, quantas pessoas que você conhece falam assim, você tem alguma raiz comprovada que vê alguém lá desses povos? Não tem. Ninguém tem. Ninguém sabe falar, meu tataravô, ele veio lá da África trazendo isso. Não tem. Então a minha quimbanda ela é brasileira. Por quê? Ela nasceu aqui no Brasil. São guias, espiritualidades Exu brasileiros, são espiritualidades brasileiras que vêm na comunicação. Então essa é a minha quimbanda, essa começou um pouquinho da minha história, com a minha avó, com a minha mãe. Minha avó também, nossa, ótima. Minha família sempre foi aquela família que você, toda semana você tinha algum guia para conversar, alguma espiritualidade. Então ali eu comecei aprendendo como Cambone, porque eu comecei como Cambone da minha avó e da minha mãe, porque nessa época meu pai já saiu de casa. Cambone, minha mãe e minha avó, minha mãe e minha avó. Então você acaba aprendendo, né? Porque a gente naquela época, você não podia ficar perguntando, você tinha que aprender olhando.
Então você pegava, prendia olhando. Com 15 anos de idade, minha mãe tinha uma demanda muito grande de pessoas para ela atender. E tinha umas pessoas que era, como que eu vou te falar? Sabe aquelas pessoas que não dava para minha mãe atender? Que era caso, tipo assim, de pessoas realmente não sabiam o que estava pedindo, não tinha entendimento nenhum da religião. Pessoas pedindo coisa errada. Mas o que seria isso? Não sabia o que estava pedindo. Exemplo. Vamos supor. Chega lá uma pessoa totalmente com distúrbio mental. Chega lá uma mulher, vamos supor, querendo matar um cachorro. Já aconteceu. Entendeu? Ó, eu quero matar o cachorro da Quero falar uma macumba, vou matar um cachorro. Aí minha mãe passava. A gente mata ela. Aí vamos supor, passava. E também outros casos, passava pessoas que estavam precisando apenas de uma limpeza. Minha mãe começou a passar esse cliente pra mim com 15 anos de idade. Então, com 15 anos de idade, minha mãe foi lá, fez um quartinho pra mim lá de fora, coloquei minhas imagens e comecei a atender sozinho, pra dar suporte pra ela. Ela falou assim, com 15 anos você começa agora, filho, pelo menos por 17 anos, você já tá pronto, você já pode ficar no meu lugar amanhã ou depois. Vai tendo essa experiência, né? Você Vai vai lidando com as tendo pessoas, essa você experiência. vai, Sim. sabe? Já tinha 15 anos de experiência de santo, então, né? Sim. 15 anos de idade, tinha 15 anos de experiência de santo. Mais 2 anos ali atendendo sozinho, supervisionando, minha mãe sendo me supervisionando. Virei zelador espiritual com 17 anos de idade.